Santo, Santo, Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai querido. Nós te pedimos, fala mais uma vez através da sua palavra, porque os nossos corações estão abertos e nós nos rendemos à sua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E a igreja aplaude o Senhor bem forte, se sente glorificando a Deus. Se é batizado do Espírito Santo, não cesse de falar em línguas estranhas e seja edificado no Espírito. Lamas Yacontefla Oremash. Aleluia. Glória ao Santo de Israel. Irmãos, Daniel capítulo 3, já nós leremos os versículos selecionados. Eu quero falar aqui sobre as lições da fornalha de fogo. Nesta manhã estava em oração e Deus me respondeu através da sua palavra em Daniel capítulo 3 e falou comigo que Ele é o Deus de fornalha. As pessoas não podem escolher um caminho com Deus e excluir as fornalhas da sua vida, as provações, as coisas que vêm para nos provar. Pedro fala da ardente prova, simbolizando com fogo. E eu quero falar aqui de lições da fornalha de fogo, amém? Que a gente passa pela fornalha de fogo é verdade, mas isso não é o cerne da questão, o X da questão. A questão é o que eu aprendo, o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo com as fornalhas da vida, com as aflições, com as provações, como cristão, como filho de Deus, como alguém que foi chamado, escolhido, tem a palavra do Senhor como seu manual de vida, de regra, de fé. O que eu faço toda vez que vem uma aflição? Será que eu saio dela aprovado? Será que eu saio dela reprovado? Será que eu aprendi? Será que eu cresci? Será que foi útil ou não para mim? Eu quero trabalhar dentro deste tema esta noite, nesse culto maravilhoso, para participarmos da mesa do Senhor. Como introdução, a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego foram nomes colocados pelo rei da Babilônia, pelas autoridades, os sábios, os magos. Não eram seus nomes originais, eles eram cativos que foram levados ali. A tribo do sul foi levada para a Babilônia como uma resposta de Deus à sua desobediência. A minha neta aqui, a Nicole, tirou um texto de Jeremias hoje, falou: vô, o que Jeremias está querendo dizer aqui que eu não entendi? E eu falei: minha filha, ele foi o profeta que falou que se Jerusalém continuasse na impiedade, na idolatria, na perversidade, haveria espada sim, haveria juízo, haveria fome, haveria morte, haveria cativeiro, e assim se cumpriu. E eu falei para ela: Daniel foi levado cativeiro, o autor do livro, Ezequiel também, um dos profetas maiores, também profetizou já na Babilônia. Então estamos neste contexto, e através da vida desses três jovens nós entendemos o que eu acabei de dizer aqui, que Deus não nos livra da fornalha. Se tem alguém orando dizendo: Deus me livra das provações, da fornalha, você vai perder seu tempo. O meu Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o único Deus existente que enviou seu filho, é Deus de fornalha. E alguém poderia dar glória, né? Que aí eu ia ver que você está muito crente, mas como deram glória, não está muito crente ainda não. Porque um crente verdadeiro dá glória a Deus quando ouve a verdade, irmãos. E a fornalha é verdade, nós não podemos fugir dela. Mas Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na
fornalha para os crentes bebês, né, que choram quando, porque eu dei dízimo, dei oferta, Deus vai me abençoar. E Deus não te abençoa, tira. Aí ele dá show, aí ele faz biquinho, como a bispo falou, ele falta, ele briga, é criança. Quem serve a Deus não se condiciona às situações desta terra, aleluia. Ele sabe que a sua aliança independe do que aconteça ou deixe de acontecer na sua vida. Isso é o caráter de um cristão, forjado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Posso ouvir um amém? Então Deus vai usar momentos de provação para manifestar a sua glória. Por que a fornalha é importante? Eu estou te respondendo. Porque é através da fornalha que nós passamos que, primeiro, Deus manifesta a sua glória. Aleluia. E segundo, Ele fortalece a nossa fé. Eita, coisa boa é ter a fé fortalecida. Deus me deu essa resposta hoje. Passamos por uma prova de fogo, mais uma, e eu falei: Deus, estou vivo, estou renovado. Aí Deus falou: sim, o meu fogo não foi para matar você, foi só para tirar as escórias, foi só para deixar o que eu quero que fique, e o que não quero que fique foi queimado no fogo da provação, e a gente sai mais forte do que antes. É assim a nossa vida com Deus. Então, primeira lição que a fornalha revela, deixa o fundo baixinho, você já sabe por quê. Primeira lição que a fornalha nos traz, anote no seu coração: a fornalha revela a fé verdadeira. Aleluia. Daniel 3, versículos 17 e 18. Ponha, por favor, aí para o pessoal do telão. Primeira lição: a fornalha revela a fé verdadeira. Olha só, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses. Irmãos, não seja ingênuo na sua vida cristã. Preste atenção no que eu vou dizer. Na fornalha, Deus nos prova e Satanás nos tenta. Então, enquanto Satanás está tentando fazer você errar o alvo, porque uma das definições de pecar é perder a marca ou errar o alvo, Deus está provando se o que está depositado dentro de você é verdadeiro ou não. Então a expectativa de Deus é: Ele, se quiser, Ele vai vencer esta provação, Ele vai passar aprovado. Se Ele não passar, é porque Ele não quer. Olha como é que Deus é bom. Isso já é uma sentença de vitória para nós. Então, quando passamos pela fornalha, ela vai revelar se a fé é verdadeira ou não. Aleluia. Fé não é condicionada ao livramento. É isso que Deus mostra. Quem diz que eu sou obrigado a livrar? Quem diz que eu sou obrigado a fazer o que vocês querem? Jeremias é o exemplo disso. Te chamei, profeta, para plantar, mas também para arrancar o que eu plantei. Te chamei para profetizar vida, mas também para dizer que vai morrer. Então, a fé verdadeira não é condicionada a livramento de provações, de lutas, mas é a confiança no caráter de Deus. O livro de João nos revela no capítulo 10 que Jesus é o bom pastor. E ele fala bem claro: irmão, as minhas ovelhas Satanás não arrebata das minhas mãos. Tem muito pastor preocupado. E se a ovelha se perder, se o diabo pegar, está se preocupando à toa. Jesus já falou: a ovelha que é minha não vai ser arrebatada das minhas mãos. Sou eu que estou levando ela à fornalha. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a voz do pastor,
e eu as conheço. O que eu quero dizer? Que uma pessoa que tem uma fé verdadeira, diante de uma provação, ela não está pensando no livramento, ela está pensando no caráter de um Deus fiel, que ela tem certeza que não vai abandoná-la, que não vai deixá-la sozinha, que está no controle. Aleluia! Eu sinto uma graça poderosa neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja tem perdido sua confiança em Deus. Coisa mais linda é quando vem afronta, ameaça, aflição, seu coração descansar e falar: não, aqui não, diabo. Eu conheço Deus, eu sei quem é que me chamou. Agora tem gente que não sabe quem foi que chamou ele. Isso por quê? Porque não tem mais comunhão. Quer de Deus, mas não quer com Deus. Meu Deus, o Espírito Santo falou aqui na minha boca. Querem de Deus, mas não querem com Deus. Porque quando se fala de Deus, se fala de poder, de que Ele tem glória, que Ele tem unção. Mas quando se fala com Deus, fala de comunhão, tempo. É necessário que a igreja dedique tempo para conhecer melhor a Deus. Quanto mais tempo, mais relacionamento, mais leitura de Bíblia, mais separação, mais oração, mais adoração, mais meditação, mais se conhece, e mais se conhecendo, mais se confia. A verdadeira fé permanece firme, inabalável, porque Jesus é chamado de a rocha forte, a pedra angular. Davi, o salmista, falou assim: firmei os meus pés sobre a rocha, não vacilarei. Mesmo diante da possibilidade de sofrimento, a fé te faz permanecer firme. Você não vira casaca, você não muda de plano, de projeto, você continua firme no Senhor. E a fornalha revela quem realmente confia em Deus. Então, por isso que nós passamos pelas aflições, para vermos se a nossa fé não é fingida, como diz o Novo Testamento. Segunda lição que a fornalha nos dá: a fornalha é o lugar da presença de Deus. Já viu uma pessoa dizer: Deus, eu quero tua presença? Igual ontem foi falado aqui muito de presença. Eu quero presença, uma tua presença. Aí Deus: você quer minha presença? Vou te dar um deserto, vou te dar uma fornalha, vou sacudir a onda do mar. Aí você começa a chorar, murmurar, reclamar. Aí Deus falou: mas você não quer minha presença? Você acha que a minha presença se manifesta onde? Os discípulos estavam no meio do mar, veio uma grande tempestade, eles disseram: vamos perecer. De repente a presença de Jesus chega no meio do mar, dizendo: aquieta-te vento e calma-te mar. Moisés está no deserto, aprontou, errou, está sozinho, mas de repente, seguindo uma ovelha, ele acha uma sarça que pegava fogo e não se consumia, e no meio da sarça Deus se revelou a Moisés no deserto da sua vida. E em Daniel capítulo 3, numa fornalha de fogo acesa 7 vezes mais, a ponto de queimar aqueles que estavam lançando eles na fornalha, a presença de Deus se manifesta. Versículo de número 25: vejo 4 homens soltos, aleluia, que andam passeando dentro do fogo, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Presença manifesta. No Antigo Testamento chamamos de teofania, Deus em presença corpórea dentro de uma fornalha de fogo com aqueles jovens.
Irmão, a gente fica ouvindo mensagem de conforto nessa terra aí, fica fraquinho. Mas quando ouve evangelho, que diz que aqui se planta, é no céu que se colhe, aqui você só desfruta das bênçãos decorrentes da fé, da obediência, mas é no céu que tudo se completa. Aqui ainda tem fornalha para você passar. Então, se você não quer fornalha, irmão, escolha uma outra religião fajuta, barata, ou fique lá no meio dos mundanos, porque igreja é lugar onde Deus põe crente na fornalha. A palavra de Deus diz que seus corpos não foram queimados, nem as suas vestes, e nem houve neles cheiro de fumaça. Essa é a segunda lição. A fornalha é o lugar da presença de Deus. Jesus se revela nas horas mais difíceis, meus filhos. Ele não promete ausência de fogo, mas a sua presença dentro do fogo. Aleluia, glória a Deus. A fornalha se transforma em lugar de comunhão com o Senhor. Como assim? O rei olha dentro da fornalha e diz: uai, mas a gente não lançou 3 homens lá dentro? Sim, lançamos. E porque eu vejo 4 lá dentro, e um é semelhante ao filho dos homens, e eles estão passeando juntos para lá e para cá. Eles estão passeando juntos para lá e para cá. Crente fiel, abra os teus olhos espirituais e contemple a presença do Senhor contigo nessa fornalha. Urai que a saramanto elefai otoriacantrorama. Terceira lição está no versículo 30. Olha como é que fornalha é coisa boa quando você é filho de Deus. Terceira lição que a fornalha nos ensina. Escuta aí. A fornalha prepara o crente para a promoção. Meu Deus. A fornalha prepara o crente para a promoção. Não tem como você receber algo grande de Deus, uma vitória, uma promessa, se você não for provado pelo fogo, para que ela não te faça mal. Tem gente aqui que Deus quer colocar em lugares que Ele prometeu, mas está cheio de problema mal resolvido. Sabe qual é o conselho? Resolva esses problemas, para quando você chegar lá, isso não te atrapalhe. Então deixa o fogo tirar o que não presta, o que não deve, do dentro do teu coração, da sua mente. Como ouvimos na palestra, né? Ser espiritualizado, aprender a lidar com as pessoas e usar as energias de forma correta é muito importante. E na fornalha a gente aprende essas coisas. Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Já pensou? Tudo isso que eles passaram, irmãos, só para Deus ver se eles eram crentes. Não tinha outro motivo. Eles estavam no centro idólatra mundial da época, Babilônia, sendo monoteístas, descendência de Abraão. E aí o rei falou: se você não adorar a estátua, não adorar os deuses, eu vou jogar no fogo. E eles disseram: então jogue, ó rei, porque nós não vamos adorar os teus deuses. Aí, irmão, já vem com uma ameaçazinha, nem está te ameaçando de queimar vivo, você já adora tudo que ele manda. Está preparado para ir para a fornalha por ser fiel? Lá no teu emprego, Deus falar: essa perseguição que está acontecendo contra você é para você largar a comunhão comigo, e se você largar, eu paro a perseguição.
essa luta que você passa dentro de casa. Deus falando, se tu fosse mundano, estava todo mundo de boa com você, mas está se levantando, vai baixar a guarda e vai servir os deuses dos seus antepassados. Lutas que nós passamos, área espiritual, área física, área material, ministério. Deus nos provando. Vai se prostrar? Vai adorar? Talvez é seu esposo, a sua esposa. Deus te chamou, ele está no mundo. E aí? Vai trocar a mesa do Senhor pela mesa da Heineken, da Skol, do Johnny Walker? Hã? Deus coloca crente na fornalha. E não é para ele saber. Igual assim, Deus está me provando para ele saber quem eu não, ele já sabe quem você é. Você que não sabe quem você é. Deus provou o povo no deserto para eles verem quem eles eram. Eles pensavam que eram os tais. Aí Deus falou, não são. É um bando de murmurador, incrédulo, reclamador, de barriga cheia. E a terceira lição para fechar aqui, porque esse fundo musical está me dando sono. Aí eu não botar fogo com água, não dá, só Elias. Só Elias, eu não. Mas se ela quer assim, quer dormir mais cedo para cá, a gente vai. A fornalha, como eu falei, terceira lição, prepara você para a promoção, para crescer, para ser abençoado. O fogo que era para destruir se tornou o caminho para a honra. Olha só. Os inimigos preparam fogo, uma cilada, agora vai ser destruído, a porta vai fechar, vai voltar com o rabo entre as pernas, vai pedir desculpa, vai ver que eu que estou certo. Mas o fogo que muitos pensou que te destruiria, é o fogo que faz você ser promovido diante dos inimigos. Receba, a igreja do Senhor, esta palavra. Segura aí, dá mais glória. Deus usa provações para abrir portas que nunca imaginaríamos. Essa dificuldade que você está passando é a porta para o milagre que você está esperando. Eita glória! Quem permanece fiel é exaltado por Deus, não no meu tempo, não no seu tempo, não no tempo daqueles que acham que deve ser, mas no tempo de Deus, no tempo de Deus, no tempo de Deus. Quem é fiel será exaltado. Aleluia! Eita glória a Deus! A fornalha não é o fim, recebe se tu for crente aí, mas o meio pelo qual Deus nos molda, revela e exalta os seus filhos. Se você estiver passando por uma fornalha, meu filho, hoje pode ter certeza, lembre-se, você não está sozinho, Jesus está contigo. E depois do fogo vem vitória, vem vitória, vem vitória, vem vitória. Vai recebendo, vem vitória, vem vitória. Você vai contar o hino da vitória depois dessa fornalha. E se você tem um pouco do Espírito Santo, abre essa boca bem alto e dá aquele grito gostoso de glória e se coloque de pé em nome de Jesus. Deus me revelou que 6 pessoas passando pela fornalha, e você já estava desistindo do plano e da promessa de Deus. O diabo já estava fazendo você acreditar que não ia dar certo tudo que você lutou, que você plantou. 6 pessoas aqui, Deus está falando hoje, eu renovo a tua fé, porque digo, essa fornalha está acabando, e aquilo que é seu, estou colocando nas tuas mãos, estou colocando nas tuas mãos. Pega! Aplauda o Senhor Jesus.